Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. A palavra inimigo é muito comentada. Sempre todos dizem, os seus inimigos, eu tenho muitos inimigos. Mas, na verdade, não existe inimigos. Todos são nossos professores. Por quê? Na verdade, toda ação corresponde a uma manifestação dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos trabalham incansavelmente. Eles não param um segundo de trabalhar. Estão sempre trabalhando para a realização de nossos projetos. Então, sempre que temos algum desejo, eles começam a planejar uma situação para que aquilo se concretize. Mas vamos dar alguns exemplos que vocês vão entender melhor. Certa vez, um cara montou uma loja e precisava de comprar algumas peças na capital. E ele foi lá e foi no endereço que eles indicaram para ele. Chegando lá, ele ele chegou no atacado, um atacado grande, tinha muita variedade e tal, mas aí ele ficou olhando as mercadorias que ele precisava de comprar e tinha uma menina que ficava no fundo, numa mesinha lá no fundo assim, do atacado. Ele perguntou para ela quanto que era a mercadoria X. A menina simplesmente olhou a mercadoria e falou o preço, mas nem da mesa não saiu, a mesa alguns metros atrás assim. Ele perguntou uma outra mercadoria, a menina simplesmente também olhou a peça e falou o preço. Ele perguntou mais uma ou duas mercadorias lá, e a menina só olhava para ele assim, falava o preço, continuava lendo lá um negócio que ela estava lendo lá na mesa. Aí ele se sentiu assim, que não foi bem atendido e resolveu procurar outro atacado. Agradeceu e foi procurar um outro atacado. E entrou em um outro lá que vendia também aproximadamente as mesmas peças. E assim que chegou, já foi muito bem tratado. A atendente lá já foi totalmente diferente, já perguntou para ele o que ele precisava, que tipo que era a loja dele e tal. E aí, com uma grandiosíssima vantagem, bem mais barato que no outro atacado, né? Então, por que isso aconteceu? Porque ele tinha na mente dele que ele gostaria de fazer compras com preço bom, com preço barato, né? Então, os pensamentos dele trabalharam da seguinte maneira: se ele não encontrasse uma loja que vendesse barato, ele iria ser maltratado para ele não comprar ali. Estão entendendo? Estão acompanhando o pensamento? Então, essa menina lá não tratou ele bem, não foi à toa, não é porque ela é uma inimiga dele, porque ela tratou ele mal, é porque justamente os pensamentos dele trabalharam nessa maneira para que ele não comprasse ali naquela loja, que ele procurasse uma loja que vendesse mais barato, tá certo? Um outro exemplo também, para que vocês possam entender melhor. Certa vez um cara foi na agência de carro e gostou de um carro lá e tal, mandou o dono da loja, da agência, separar para ele o carro, que ele iria no tal dia buscar o carro, que ele estava esperando o dinheiro para sair para ele e tal. Só que atrasou um pouco o dia do dinheiro, acho que foi 2, 3 dias depois lá, uma coisa assim. Mas ele já foi quando já chegou com o dinheiro lá. Aí o dono da agência falou que ele já tinha vendido, que achou que não vinha, ele achou um preço bom e vendeu o carro. Aí o cara quase enlouqueceu, né, que estava louco com aquele carro e tal. Mas aí ele pediu a Deus calma, pediu a Deus para dele paciência, aí ele não xingou o cara, não falou nada com o dono da agência e tal. E passado alguns 2, 3 dias, um outro cara ofereceu para ele um carro igualzinho da agência, a cor diferente, porém um carro bem melhor. O outro da agência tinha que fazer alguns reparos, alguma coisa, e esse outro não precisava de arrumar nada, e até um pouco mais barato. Quer dizer, ele tinha que ir lá e agradecer o dono da agência, né? Que o dono da agência vendeu o carro para ele, vendeu o carro para outra pessoa e não para ele. Porque se ele tivesse comprado, ele ainda ia pagar um pouco mais e ainda ia ter que pagar os reparos do carro. Esse outro foi um carro bem mais barato, um pouco mais barato, quer dizer, e não precisava de arrumar nada. Então, meus amigos, vai por aí. Um outro também estava com a namorada, e aí a namorada começou a ficar nervosa com ele, começou a ficar diferente com ele, e ele gostava muito dessa namorada. Mas aí ele pediu a Deus que o ajudasse a suportar aquilo ali, a ver o que ele podia fazer, a decisão que ele podia tomar, né, para não ficar prejudicado.
Aí os colegas dele contaram para ele que ele estava virando curvo, né? Então ele, aí mesmo gostando da menina, ele separou, né? Quer dizer, se ela não tivesse maltratado ele, tivesse tratando ele muito bem, talvez ele ainda fosse continuar por curvo muito tempo ainda, quer dizer, teve que agradecer ela de ter mudado totalmente a reação com relação a ele e ele ter descoberto isso o mais rápido possível, né? Para não passar por essa humilhação por um tempo maior. E assim, são vários. Um outro exemplo também, um cara morava num barracão, até bacana, mas era um barracão, né? Uma moradia simples, e um vizinho lá desentendeu com ele, começou a aborrecer ele muito, ele pensou até em comprar uma arma e tirar satisfação com o vizinho, mas aí pediu ajuda a Deus, né? E pediu orientações para ver como é que ele poderia fazer aquilo ali. Deus foi dando ele calma, paciência, foi dando ele instruções, né, para ele aguentar a ponta ali. Aí ele teve uma ideia de vender o barracão dele, né? É o único jeito de ficar livre desse vizinho, porque ele não aguentava mais o vizinho, e é muito ruim, né, a pessoa morar num lugar que você não combina com o vizinho. Aí Deus ajudou, ele conseguiu um preço muito bom no barracão e comprou uma outra casa muito melhor do que essa, do que esse barracão que ele morava, uma casa bem melhor, um lugar bem melhor. E o cara fez para ele pagar umas prestações mais suaves e tal, quer dizer, tudo encaixou. Ele vai ver no fundo, já estava com vontade de sair desse barracão, não sei, mas parece que ele já estava com vontade de sair desse barracão, né? Já tinha uma mente já estava com a ideia de querer comprar uma casa, mas ainda não tinha condições e tal, mas ele precisava de um empurrão, me chama empurrão, né? Precisava de alguém atormentar ele para ele ter coragem de vender aquele barracão, porque ficava com medo de vender e depois não achar uma outra casa para comprar, não ter condições de comprar uma casa melhor, mas no fundo ele queria fazer isso. Então o que aconteceu? Esse vizinho foi o protagonista da ação, né? Então, em vez desse vizinho ser considerado um inimigo, né, ele tem que agradecer o vizinho, talvez seja o melhor amigo dele, que deu ele coragem, né? Deu ele coragem para ele vender o barracão com preço bom, né? E ainda comprar uma casa 1000 vezes melhor que um barracão, uma casa super confortável, né? Então ele teve que, no certo seria ele ter que agradecer o vizinho, por o vizinho ter dado essa força, essa coragem para ele, né? E ele pedindo sempre ajuda a Deus para não fazer nenhuma bobagem, para ele conseguir resolver esse problema da melhor maneira possível. Então, meus amigos, na verdade é isso, não existe inimigos, tá? Toda vez que acontece alguém que quer enfurecer a gente, quer bagunçar o coreto da gente, para um pulo, um salto, né, para a gente passar por uma situação melhor e conseguir resolver aquele problema que a gente quer resolver de uma maneira melhor, que talvez a gente não está tendo coragem de resolver naquele momento, né? Então a gente tem que sempre agradecer as pessoas, porque na verdade elas não são inimigos, são nossos professores. Então nós temos que sempre rezar para essas pessoas que nos atormentam às vezes, né? O certo é que ninguém nunca nos atormente, mas se por acaso alguém começar a nos atormentar, começar a nos aborrecer, é orar para essas pessoas e agradecer, e pedir a Deus ajuda, porque vai dar tudo certo, você vai conseguir dar um salto grande na sua vida através desse suposto inimigo que você está imaginando ter. Muito bem, meus amigos, essa é a nossa live de hoje, espero que tenham gostado. Um grande abraço.